Pai do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na praça aqui, vamos pregar a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí acompanhando e que têm acompanhado o trabalho. Amém. Graças a Deus, muito boa tarde. A paz do Senhor Jesus com todos que me ouvem. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada, goma de dois gumes. Ela penetra entre as juntas e medulas, faz divisão entre a alma e o espírito. A palavra de Deus, ela vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus, porque não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação de todos consiste na palavra de Deus. A salvação ela não está em nenhuma religião. A salvação ela não está em seguir alguém, em seguir um pastor, um padre, um pai de santo, um bispo, não. A salvação, ela está no Evangelho. É por isso que Jesus falou, João 8:31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Discípulo, todavia, é aquele que segue. Mas Jesus está falando de seguir a quem? Seguir a Ele. Seguir não o homem, mas seguir a Jesus. Então todo aquele que segue a palavra de Jesus Cristo, ele é discípulo de Cristo. Só que, infelizmente, nós nos dias atuais, nós vemos que o homem, ele não tem seguido mais o Evangelho de Cristo. O homem, todavia, se corrompeu e ele assim tem se desviado da verdade do Evangelho de Cristo. Então a Bíblia vai dizer que se nós seguirmos a palavra, verdadeiramente seremos os discípulos de Cristo. Jesus ele falou que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Mas Jesus não estava falando de um cego de visão, um cego dos olhos, mas um cego espiritual. Jesus estava falando de um mestre, de um pastor, de um padre, um bispo, um líder religioso, que infelizmente prega, mas não vive. Fala de Deus, mas não conhece Deus. Prega por interesse, só por dinheiro. Fala de Deus, mas não ainda segue as palavras de Deus. Então Jesus falou, pode um cego guiar outro cego? Se ambos caminharem juntos, cairão no mesmo buraco. Então, entendemos pela palavra de Deus que muitos estão cegos. Falam que não se deve adulterar, mas adulteram. Falam que tem que se amar o próximo, mas não ama ninguém, não ajuda ninguém, está nem aí, finge que não está vendo. Falam que não podem mentir, mas os mesmos são mentirosos. Então são cegos guiando outros cegos. O salmista Davi ele escreve: escondi as tuas palavras nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Então o salmista Davi ele diz: a palavra de Deus ela está escondida no meu coração. Eu escondi essa palavra porque eu não quero mais pecar contra Deus, porque eu não quero mais adulterar, não quero mais matar, porque o salmista Davi, o rei Davi, cometeu um adultério e um homicídio, tomando a mulher de teu servo e forjando a morte de teu servo. Só que ele se arrependeu. E muitos não entendem o que é se arrepender. O arrepender não é só confessar. O arrepender é voltar atrás e não praticar mais o mesmo erro. É falar que se arrependeu, mas também não praticar mais a mesma coisa e deixar aquilo. Isso se chama renúncia. Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é
prometer riqueza. O Evangelho de Cristo não é espalhar envelopes falando que você vai ser abençoado por dar ou que você tem que dar porque recebeu. Não, o Evangelho de Cristo é renúncia do seu erro, é renunciar o mal que há dentro do seu coração, é renunciar à vontade que o homem tem de se embriagar, de mentir, adulterar, de andar em caminhos opostos à vontade de Deus. O Evangelho de Cristo é renúncia. E Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas o que é essa cruz que Jesus falou? Tendo em vista que Jesus falou que o homem tem que renunciar a si mesmo, tem que negar a si mesmo. E que cruz que é essa? É a renúncia. A cruz, meu amigo, é a renúncia. Jesus carregou a cruz pesada, mas não é aquela cruz que Jesus falou, porque aquela cruz nada mais representou o pecado de toda a humanidade sobre o Filho de Deus. Aquela cruz nada mais representou o castigo de todo homem, de toda a humanidade que estava sobre Jesus Cristo. Porque no livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo de Jesus não foi só para te trazer paz, mas para te trazer vida e para te transformar o seu caráter, transformar a nossa conduta, mudar os nossos caminhos, mudar tudo de dentro para fora. Mas hoje nós vemos um evangelho falso, um evangelho que muda só o exterior, só a aparência, mas não muda o interior, porque dentro continua sendo o mesmo homem ganancioso, porque por dentro continua sendo o mesmo homem rancoroso, o mesmo homem malicioso, o mesmo homem invejoso, ou seja, não tem mudança de vida, só tem uma religião. É por isso que eu falo para você, meu amigo, sem medo de errar, que Jesus não mandou seguir religião. Religião não muda a vida de ninguém. Você entra bêbado, continua. Entra mentiroso, continua. Sabe por quê? Porque sua religião não fala nada. Ele te aceita do jeito que você quer viver. Mas Jesus não, meu amigo. Ele disse que ele veio para que nós tivéssemos novidade de vida. Jesus veio para que tivéssemos uma vida diferente, uma novidade de vida, ou seja, uma nova criatura, um novo homem. É isso que Jesus ele fez naquela cruz. Morreu não só para te trazer paz. Jesus não morreu para te trazer uma vida boa na terra, para você viver o melhor da terra. Não foi para isso que Jesus morreu, ressuscitou. Não foi para isso que Jesus sofreu. Não foi para te dar o melhor da terra, mas para te dar um lugar no céu, para te dar o melhor que existe em todo o planeta, em todo o universo, que se chama a morada celestial. A promessa de Jesus que vemos em João 14, ele disse que ele iria para o Pai e nos prepararia uma morada para que aonde ele estivesse, todos nós pudéssemos estar juntamente com ele. Mas a pergunta é, meu amado ouvinte, meu amado irmão, todos que me ouvem, a pergunta é: quem nos dias de hoje tem se lembrado do céu e quem nos dias de hoje tem desejado o céu? Porventura o homem não tem desejado mais as coisas dessa vida. Nós estamos vendo um momento em que as pessoas estão buscando a Deus, mas buscando sempre com interesse de satisfação própria, interesse de satisfazer os seus desejos, de que Deus venha te guardar, que Deus venha te prosperar. Nós vemos as pessoas buscar Deus só para alcançar o que o seu coração deseja, mas não busca a Deus para poder agradar a Ele. Então Jesus falou: se você quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Será que é difícil o homem ele tomar essa decisão? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo? Será que é difícil? É difícil. Mas só que Jesus falou também que Ele estaria conosco por todos os dias da terra.
A mesma luta que você vai enfrentar sem Jesus, meu amigo, você vai enfrentar com Jesus. A diferença é que após a morte daquele que viveu a vida sem Deus é condenação eterna. Aquele que viveu a vida com Deus, mesmo difícil, o fim dele, gozo eterno, salvação, vida abundante. E é para isso que Jesus veio. Então cada um faz a sua escolha, mas não se esqueça, meu amado, a escolha, ela vai trazer frutos, ela vai trazer resultado. A caminhada, ela tem um destino, e o fim dessa caminhada pode ser terrível ou pode ser um final maravilhoso. Então por isso, nessa tarde, nesta hora que você está ouvindo, reflita bem qual tem sido a tua caminhada e pensa bem, lá no fundo do teu coração, sendo sincero, qual vai ser o fim dessa caminhada, céu ou inferno? Qual vai ser? A Bíblia, ela todavia relata sobre céu, sobre inferno. Mas as religiões inventaram muitas coisas, como diz em Provérbios. A Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito, mas o homem inventou muitas coisas. Deus criou tudo perfeito. Ele criou os céus, ele criou o inferno. A salvação e a condenação. Só que a religião, ela acrescentou algo mais. Ela não somente crê agora no céu e no inferno, mas também acredita na reencarnação, acredita também no purgatório, a purificação, e nada disso está dentro da Bíblia e nada disso vem da parte de Deus. Tudo isso é contra a vontade de Deus, é contra os ensinamentos de Deus. Então, meu amigo, nós temos que examinar, e examinar muito bem, as Escrituras Sagradas, porque Jesus falou que nelas nós encontraremos a vida, a verdadeira vida. Nas Escrituras Sagradas vamos encontrar o verdadeiro caminho que conduz a alma para o Pai. Veja o que está escrito na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Só esse versículo. Quando disserem a paz e segurança, repentina destruição sobrevirá sobre a face da terra, assim como uma mulher que está com dores de parto, está grávida, de forma nenhuma ela escapa dessas dores até que ela dê à luz. A Bíblia está fazendo essa comparação. A terra está com dores de parto, gerando um filho. A terra é comparada como uma mulher que vai dar uma luz a um filho. Mas talvez você ainda não tenha compreendido que a Bíblia estava falando disso, dos dias que antecedem a volta de Cristo, e que por sinal, esses sinais, eles já estão diante de nossos olhos, estão nítidos, a natureza está apontando, ela está mostrando para nós que realmente o Filho de Deus virá muito em breve, mas poucos estão acreditando, poucos querem dar ouvido. Por isso que no versículo 6 a Bíblia diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios, atentos, tenhamos não somente os nossos olhos, mas os nossos caminhos fixados em Cristo Jesus e na palavra do Deus eterno, do Deus vivo. É isso que é a sobriedade a qual Deus cobrou do homem, não só a sobriedade de estar lúcido, sem o efeito de qualquer estimulante, qualquer bebida, qualquer droga, não, mas a sobriedade também em seus caminhos. E a tecnologia nos dias atuais, ela está conseguindo dominar a atenção do homem. A tecnologia nesses dias atuais, ela tem desviado a sobriedade, a atenção do homem, tirado a atenção do homem para com Deus e desviado para outros lugares. Você pode ver que a mídia sempre vem com alguma novidade, sempre vem mostrando alguma coisa que vai surpreender o mundo, para que o homem se esqueça de Deus,
para que o homem deixe sempre de canto, de lado, os ensinamentos de Deus, os caminhos de Deus, e assim a humanidade se esquecendo que um dia vão ter que estar diante de Deus, e assim o homem se esquecendo de se preparar para ter o verdadeiro encontro com Deus na eternidade. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar caminhando de forma honesta, de forma justa e sincera, sendo sóbrios até o fim. Primeira carta a Tessalonicenses 5, e versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais. Quem que dormiu nos tempos antigos? O primeiro exemplo vem da geração de Noé. O segundo exemplo vem da cidade de Sodoma e Gomorra. O povo do Egito, o povo antigo, todavia, meu amigo, deixando as promessas de Deus, desviando-se dos caminhos do Senhor, não dando crédito ao que os profetas, os mensageiros pregavam, e assim também se desviando dos caminhos retos do Senhor, eles dormiram. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, assim também vai ser na geração vindoura, a geração da vinda do Filho do Homem, a geração da vinda de Cristo vai ser manifesto com esse sinal, onde os homens estão dormindo, onde a terra está embriagada de tanto pecado, de tantos acontecimentos que tira a atenção do homem para com Deus, aonde faz o coração do homem cobiçar as coisas de baixo, se esquecendo de desejar o que vem de cima. Ou seja, o homem tem se esquecido de buscar salvação. E assim Jesus também ele diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. Mateus 6,33. Então essa sobriedade, meu amigo, ela precisa, meu amigo, ela precisa estar sobre nós, ela precisa estar sobre você, você precisa estar atento, em alerta. Porque a Bíblia, todavia, meu amigo, ela sempre instrui o homem a caminhar de forma honesta diante de Deus, de forma justa diante de Deus, e sempre atento, sempre sóbrio e vigilante também. Sabe por quê que Jesus falou, sejam sóbrios e vigilantes? Não somente pela volta dele, não somente pelo arrebatamento, não, também não. Jesus, quando falou sóbrio, vigilante, ou seja, atento e cauteloso, Jesus falou também, porque ele disse que o diabo, que é o nosso adversário, Deus não tem adversário, o diabo, que é o vosso adversário, ele anda rugindo, bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar, buscando a quem ele possa tragar. O adversário número 1 e principal do homem não é o vizinho, não é o parente, não é o amigo, não é o fulano, não é o ciclano. O inimigo número 1, o único inimigo do homem é o diabo. É esse que nós estamos esquecendo, é esse que muitos estão se esquecendo de tomar cuidado, de se acautelar, de vigiar em seus caminhos diante de Deus. O homem brinca muito porque se esquece que os olhos de Deus contemplam tudo. Brinca muito porque não sabe, meu amigo, que até o diabo ele tem poder. O homem ele subestima até as trevas, mesmo sem estar preparado para enfrentar qualquer batalha contra as trevas. E o homem brinca e diz que o diabo está debaixo do pé dele, mas a Bíblia diz que Jesus ele vai esmagar a serpente no último dia. A Bíblia não disse que a serpente está debaixo do seu pé, não está debaixo do meu pé. Jesus que vai esmagar a serpente no último dia, mas o homem brinca. Ele subestima as trevas, subestima a luz, subestima a Deus, o diabo, e brinca com a própria salvação. Brinca de ser praticamente uma pessoa como um Deus na terra, como se nada pudesse tocar nele. Só que aí é que o homem brinca, até com a pessoa de Deus. Então Jesus falou, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá
repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, de modo nenhum escapará. Isso porventura não está acontecendo? Eu te digo que sim. Já sim. Quando você percebe muito bem que esses dias finais, 3 anos adiante para cá, você percebe que a Terra não está mais da mesma forma. Você percebe que o mundo já não é mais o mesmo. Você percebe que o mundo nos dias atuais é marcado de grandes tragédias, grandes acontecimentos. A doença que se espalhou, aquela doença do coronavírus, em seguida vem a guerra, e agora parece estar tudo perfeito, parece estar tudo normal, parece estar tudo sob controle. Só que a Bíblia vai dizer, quando disserem a paz e segurança, não deis crédito, porque repentina destruição virá. Mas por que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Significa, meu amigo, que as aparências enganam. O mundo, todavia, ele pertence ao maligno. Jesus falou que este mundo jaz no maligno. O diabo governa tudo. E 2 braços principais que Satanás governa esse mundo. O direito é a religião e o esquerdo é a política. Então são 2 braços de Satanás na terra. E é por isso que dizem que religião e política combinam. E quando falam isso, falam sem errar, combina mesmo. Só que Deus, ele não estabeleceu religião, Deus não é dono de religião, Jesus não mandou respeitar a religião, Jesus não mandou seguir religião. Não existe um só versículo na Bíblia que manda seguir religião, que manda respeitar a religião. A Bíblia só manda respeitar a palavra de Deus. E o que nós temos que respeitar é a palavra de Deus, porque ela é a autoridade. Não é o Papa que é a autoridade, não é o pastor que é a autoridade, não é o presidente que é a autoridade. A autoridade maior de tudo isso que está na terra é Deus. Então nós temos que respeitar a palavra de Deus, porque ela é para nossa salvação. E é isso que Jesus falou: examinar as escrituras sagradas, cuidais nela, que acharás a vida eterna. Medita nesta palavra noite e dia, pois nela você encontra a vida eterna. Então, se você não encontrou a vida eterna, infelizmente é porque você talvez tenha deixado a palavra de Deus de lado, tenha se esquecido que Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo vivo, o verbo que estava com Deus, e o verbo que desceu, e o verbo era o próprio Deus. João capítulo 1. Então, se Jesus é a palavra, nós temos que seguir a palavra. Seguir a palavra sem conhecer não dá. Por isso que Jesus falou: examinai as escrituras, pois elas testificam de mim. Então, em 1 Tessalonicenses, como eu estou lendo aqui agora, a Bíblia está falando de um tempo na terra que vão dizer a paz, a segurança, ou seja, fica em paz, está tudo sob controle, agora tudo está normal, fica em paz, pode retomar a vida normal. E é justamente esse momento que a terra está vivendo. E sabe qual que é o perigo disso? Que o povo se esquece de Deus. O povo só se lembra de Deus enquanto está aflito, enquanto está temeroso, com medo, enquanto o homem está inseguro, se lembra de Deus. Você percebe? Tem pessoas de coração duro que é quebrado na UTI. Na UTI Deus quebra o coração dele e ele vai buscar quem? A Deus. Você percebe que tem pessoas que são tão duros, são pessoas de coração tão orgulhoso, que esse coração é quebrado. Na hora que ele precisa de Deus, a terra só se lembra de Deus, meu amigo. O homem só se lembra de Deus, não todos, mas uma grande parte só se lembra de Deus quando realmente ele depende somente de Deus. Quando a política não pode fazer nada, quando o médico, a psicologia, os doutores da terra, os donos do mundo não podem fazer nada, o homem se lembra de Deus. Se lembra que ele é o Deus do impossível. Se lembra que ele criou os céus e a terra, e que não há nada que fuja do seu controle. Então, a Bíblia diz: haverá paz e segurança. Mas quando disserem a paz e segurança, não deis crédito, porque o perigo de você achar que está tudo normal é que você vai ficar acomodado.
Você não vai se preparar, você não vai ter atenção mais devida com as coisas de Deus. Você vai deixar de temer a Deus, você vai se esfriar e vai achar que está tudo bem. E de repente, outra tragédia, como Jesus fala. Em Mateus 24, a partir do versículo 6. Então Jesus, ele falou de sinais. Sinais, todavia, são para nosso aviso. São para que nós possamos nos basear e saber se está próximo uma volta de Cristo. E o que é que nós estamos vendo, amigo? Quando Jesus falou, haverá pestes, haverá rumores de guerra, haverá guerras em vários lugares, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, etc, e etc. E todo mundo achando que o momento que estamos vivendo é apenas uma coincidência. É uma coincidência, sempre aconteceu, sempre teve guerra, sempre teve fome, peste. Mas você percebe que Jesus falou que aconteceria em vários lugares. E você viu que realmente, a partir do ano de 2020, aconteceu em todos os confins, em todos os cantos da terra, foi mundial. A doença do coronavírus foi mundial. A partir dali, meu amigo, que começou a chegar o tempo do fim, porque as profecias não são só para o Brasil, não são só para a China, não é só para um continente, mas é em todos os cantos da terra, a natureza avisando que o fim vem, anunciando que já é hora de se arrepender, que já é hora de se preparar, já é hora de endireitar o que está torto, já é hora de colocar em ordem o que está fora de ordem. A natureza tem avisado. Mas o homem não tem dado ouvidos. O verdadeiro jeitinho brasileiro, que o homem vai vivendo a vida na terra, vai empurrando com a barriga até onde dá. Ele vai levando até onde dá. Do jeitinho que ele está, enquanto ele está no seu conforto, vai indo para ver onde que dá. Igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar e vai ver onde que vai levar. Vai levar para o fogo do tormento. O homem tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Jesus falou que quando nós nascemos de novo da água do Espírito, nós não somos mais como folhas secas, que somos assoprados pelo vento de um lado para o outro, porque assim são essas folhas secas, o vento assopra para onde quer. Assim é uma pessoa que vive na presença de Deus, meu amigo. Deus, ele assopra para onde quer. Deus, ele direciona o homem onde ele tem que caminhar. Mas o homem que não é nascido de novo, meu amigo, ele decide para onde ele vai e ele acha que vai dar tudo certo. Só que a Bíblia diz que aqueles que são nascidos do Espírito não sabem para onde vai. Sabe por quê? Porque ele não é o seu próprio Deus, ele não pode interferir no destino. Ele não pode escrever para onde que ele vai, porque Deus já escreveu qual é o destino de cada um e qual é o caminho de cada um. Então, a palavra de Deus, ela é a instrução verdadeira. É a única instrução que leva o homem a ter o verdadeiro encontro com Deus. É a palavra de Deus. O único encontro com Deus verdadeiro é quando você busca seguir a palavra de Deus. Você vai chegar no destino certo. Porque Jesus, quando ele falou, eu sou o caminho, sabe o que Jesus falou? Então me segue meu exemplo, segue meus testemunhos. Ou seja, segue o que Jesus falou, o que ele fez. Tanto é que Jesus falou que em nome dele seria curado enfermos, expulsaríamos demônios, ia fazer sinais e prodígios, até se possível maiores do que o dele. Então Jesus não falou, meu amigo, nada além do que o homem não consiga praticar. Mas as pessoas hoje arrumam tanta justificativa para não ter o esforço de seguir a Deus, que dizem que é literal, não tem que ser levado ao pé da letra. A palavra de Deus, ela tem que ser levada ao pé da letra, sim. Quando Jesus falou, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Senhor, é ao pé da letra, sim, não é literal. É de forma bem clara e direta. Jesus falou, sejam santos como santo é o vosso Senhor. Então Jesus falou que realmente o homem tem que buscar essa santidade, como santo é o Senhor. Tanto é que Jesus derramou poder. As mesmas coisas que ele fez, ele diz que se possível for, nós faríamos ainda maiores.
se possível. Mas o problema é que a incredulidade na terra está tão grande. O povo está dormindo tanto. Assim como aconteceu no dia de Noé. O povo está dormindo tanto. Está se esquecendo da promessa. Está deixando de lado a salvação. Está empurrando com a barriga. Só que o homem se esquece que após a morte segue a juízo. Sabia disso? Sabia que a palavra de Deus diz em Hebreus 9:27: para o homem está ordenado morrer uma única só vez, e então vindo após a morte o juízo. Então após a morte, juízo segundo o que o homem fez. O que a Bíblia diz em Apocalipse 20? Cada um será julgado segundo suas obras. Mas que obra? Obra de caridade. É o bem que eu faço, é o mal que eu não faço. Jesus, ele diz, segundo as suas obras, ou seja, seguiu a Deus ou seguiu conforme o desejo do seu coração? Seguiu a Jesus ou seguiu conforme o desejo do seu coração? Jeremias, ele falou, enganoso é o coração do homem. Então o homem tem que seguir a Jesus, tem que seguir o caminho único, que é Jesus. Não é o coração. Não é o coração é enganoso. Está escrito no livro de Jeremias, e é mais enganoso que todas as coisas nessa vida. No livro de Provérbios, há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom, mas o fim desses caminhos, caminho de morte. E a morte que a Bíblia fala, a primeira é a do corpo, a segunda, lago de fogo e enxofre, ou seja, eternidade no tormento. Então há caminhos que parecem ser bons, mas o fim deles são morte. Então o homem está se iludindo pela aparência, achando que está tudo bem, tudo normal. Mas não está, meu amigo. Tem coisas ainda para vir sobre a face da terra. Tem coisas ainda para se cumprir sobre a face da terra. E é por isso que todavia temos que ser sóbrios, temos que ser vigilantes. Ou seja, temos que estar atentos e temos que estar nos preparando. Nos preparando para quê? Para encontrar com Deus. Nos preparando para quê? Para resistir os dias maus que sobrevirão. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e então possais ficar firmes. Ficar firmes nessa palavra, meu amigo, significa estar alicerçado em Cristo, significa estar firmado na rocha que é Jesus, que é a palavra, ou seja, significa ser obediente à palavra de Deus. Isso é ficar firme na rocha, isso é resistir aos dias maus que vêm. Todavia aquele que espera no Senhor não tem nada que surpreenda ele. Não tem doença que surpreenda aqueles que esperam no Senhor. Não tem guerra, não tem doença, não tem fome. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Então confia no Senhor, entrega teus caminhos a Ele, e Ele tudo fará. Salmo 37. Mas o que é a confiança em Deus? É falar eu confio. Mas o que é essa confiança que a Bíblia diz? É somente dizer eu confio? Não é, amigo. A confiança é uma questão de um homem se entregar. É uma confiança, meu amigo, de não se preocupar, de não temer. Olha o exemplo de uma criança. A inocência é essa confiança. É essa confiança que o homem tem que ser, que tem em Deus. A confiança naquilo que se vê, a Bíblia diz que logo não é a verdadeira confiança. Esperar aquilo que se vê, logo não é esperança. Então confiar é você não ver o que Deus vai fazer, mas simplesmente se preparar. É igual uma parábola que existe, e que por sinal é uma parábola verdadeira, de um certo alpinista que estava escalando, a neblina tomou conta de tudo, a corda travou, uma voz falou para ele, pula, e ele não pulou. Sabe o que aconteceu? O frio congelou os seus ossos, congelou ele todo, ele morreu, foi resgatado a 2 metros do chão da terra. Sabe por quê? Porque não soube confiar. Por que não confiou? Porque não estava vendo. Mas a Bíblia diz que
aquele que tem esperança no que vê, isso logo não é fé, isso não é esperança, isso não é confiança. Se ele tivesse dado ouvido, tivesse confiado, teria salvado a sua alma. 2 metros do ar para o chão, salvaria. Então o homem, o que falta é confiança. Falar que acredita em Deus não é confiança. Falar que tem Deus no coração, que tem uma religião, isso não é fé, isso não é confiança, isso não é esperança de salvação, amigo. Então aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que nunca se abalam. Os montes de Sião permanecem até hoje. Se você for lá em Sião, os montes estão inabaláveis. Passou-se milhares e milhares de anos. Aconteceu o dilúvio dos tempos de Noé. Os montes de Sião até hoje estão inabaláveis. Assim é o homem que está firme no Senhor. Vem os dias finais, vem as guerras, vem as pestes, vem a fome, vem a tribulação, vem tudo. Mas ele permanece firme, inabalável, ele permanece de pé. Ele permanece de pé. Você pode ver que Pedro também achava que tinha fé e que confiava em Cristo. Mas o que aconteceu? A primeira tribulação, o primeiro vento, a primeira tempestade que ele viu, ficou temoroso, temeu. Ele temeu quando aquelas ondas foram altas, os ventos sopravam, ele temeu e afundou, caminhando sobre a água. Afundou, porque temeu. Muitos que dizem que acreditam e que confiam em Deus, é só da boca para fora. Quando vê o vendaval mesmo, ele afunda. Porque sua fé logo vai embora, ele não tem fé para ficar firme. Então é isso que está faltando, meu amado. Não está faltando, não é religião. Não está faltando, não é acreditar em Deus. Não está faltando na terra, não é o homem acreditar em Deus, não é o homem falar que ama a Deus, não. O que está faltando é o ser humano tomar atitude de confiar verdadeiramente, de entregar corpo, alma, espírito para Deus guiar. É isso que está faltando. O mundo, todavia, meu amigo, ele jaz no maligno. E é por isso que esse mundo vai ser destruído. É por isso que Jesus falou: passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra, essa não há de passar. E está se cumprindo, chegando tudo ao fim. Mesmo que os homens não acreditem, mesmo que o ser humano é incrédulo e duvida de tudo, mas está se findando, meu amado. Está chegando ao seu fim. A terra foi determinado o seu tempo por Deus, e o fim dessa terra está chegando ao fim, está se esgotando. O tempo que nós temos para nos preparar para se encontrar com Deus, ele está se esgotando. Está se esgotando. O arrebatamento está próximo. Ele está chegando, o grande dia está chegando. O dia em que o noivo virá. O dia em que Cristo ele virá nas nuvens dos céus para se encontrar com aqueles que se prepararam. Mas enquanto isso, meu amado, existe outro inimigo do homem que se chama morte. O primeiro inimigo do homem, o maior inimigo do homem é o diabo, é Satanás. O segundo inimigo do homem se chama morte. E é contra isso que o homem, todavia, ele luta. Mas a primeira covardia do ser humano é de rejeitar, de ignorar que um dia ele vai ter que partir dessa vida. A maior ignorância do homem é de não se preparar para partir dessa vida. A maior ignorância do ser humano não é quanto à palavra de Deus, mas a maior ignorância do ser humano é de não se preparar para poder se encontrar com a eternidade, como a Bíblia fala muito bem, o céu ou o inferno. Os homens nos dias atuais não têm acreditado mais acerca da condenação do inferno. Muitos falam que o inferno é na terra, a Bíblia fala que é debaixo de nossos pés. No livro de Provérbios, a Bíblia diz que a salvação, ela é para cima, o descanso, o céu, é para cima. Mas a condenação, ela é para baixo, debaixo de nossos pés. O inferno, ele fica situado para baixo, não é na terra. Se isso fosse inferno, quem que iria querer partir daqui? Aqui seria o inferno perfeito, se o inferno fosse na terra. Qual seria a necessidade de Deus criar o céu
Toma muito cuidado, meu amigo. Quando Jesus falou acerca de céu e inferno, não foi literal, não foi parábola, não foi figurativo. Ele alertou acerca de uma realidade. Sabe por quê? Porque infelizmente o homem, ele não quer saber de Deus. O homem tem escolha. Ou ele escolhe a vida, ou ele escolhe a morte. A vida está em Cristo. E Jesus falou, eu vim para que tenha vida, tenha com abundância. Mas também existe a condenação para aqueles que rejeitam a Deus, que não quer saber de Deus, não quer saber de ser guiado por Deus, quer ser guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelos seus prazeres. Então muitos, infelizmente, não vão ser condenados, não é porque não foram perfeitos, não é porque não foram santos, não é porque erraram demais, vão ser condenados, é por rejeitar, buscar a salvação, é por rejeitar, ter o esforço de buscar a salvação. Porque desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que muito se esforçam se apoderam dele. É desde os tempos de João Batista que a salvação, o reino dos céus, ele vem por esforço. É por esforço que o homem alcança a salvação. Então é por isso que a Bíblia diz, sejam sóbrios e vigilantes, sejam atentos e sejam perseverantes. Um dos maiores erros e mentira que existe é falar que o inferno não existe, que Deus não vai condenar ninguém, dizendo que Deus é só amor. Essa é uma das maiores mentiras que o diabo inventou, e hoje está na boca da maioria das pessoas, até pastores, dizendo que Deus é só amor. Ou seja, Deus não condena ninguém. Ou seja, continua do jeito que está, Deus vai te salvar. Não dê ouvidos, meu amigo, essa doutrina de demônio. Doutrina de demônio isso. Esse tipo de evangelho. Deus só quer o seu coração, Deus é só amor. Doutrina de demônio. Toma cuidado com isso. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é a graça, não é a graça de Deus. Isso não tem nada a ver com a graça de Deus. A graça de Deus é: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz. Ou seja, a luz veio, Jesus veio, ele veio, amou o mundo de tal maneira, mas só que porém o mundo o rejeitou. O mundo o levou à crucificação. Mas como assim? O mundo, todavia, meu amigo, rejeitou a luz. Sabe por quê? A Bíblia diz que rejeita a luz para que as suas obras que são más, que são trevas, não venham ser reprovadas pela luz. Ou seja, automaticamente o homem que está no erro, ele quer rejeitar e quer reprovar o que é certo, para que ele continue do jeito que está, para que continue no erro, para que venha continuar assim bebedando, prostituindo e cometendo tudo que é imoral e indecente diante de Deus, diante dos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus contemplam tudo. Os olhos de Deus contemplam tudo, os bons e os maus. E é disso que os homens têm se esquecido, que vão ter que estar justamente diante dele. Então não adianta você reprovar o que é certo para permanecer no erro. Porque Deus, ele vai requerer de cada um, segundo o que temos ouvido, segundo o que nós conhecemos, segundo a palavra de Deus. Porque Jesus falou, eu não vim julgar o mundo, eu não vim condenar o mundo, mas há um que há de julgar. E essa palavra a qual vocês têm ouvido, essa há de julgar o homem no último dia. Ou seja, segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, o homem vai ser julgado. Segundo o que eu ouvi, segundo a palavra de Deus, vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado de todos nós. Aquilo segundo o que Deus ensinou e determinou em sua palavra, vai ser isso que vai ser cobrado. Ou seja, por essas palavras, ou seremos justificados, ou seremos condenados. Se cumprirmos essa palavra, seremos justificados. Se buscarmos, se esforçar e perseverar nesses caminhos cujos quais fomos ensinados da parte de Jesus, seremos justificados e salvos. Mas se porventura rejeitarmos o conhecimento da palavra de Deus, condenados.
Mas muitos ouvem, mas não é só ouvir, meu amado. Muitos creem, mas não é só crer. Porventura Deus não quer obediência, não. Deus quer a igreja cheia ou Ele quer obediência? Deus quer templos evangélicos arrecadando milhões, milhares, enchendo de pessoas, ou Ele quer obediência do homem para com Ele? Deus porventura só quer que você acredite nele, ou Ele quer que você obedeça a Ele? A Bíblia diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Tiago 1:22. Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser praticada, não somente ouvida. Porque ouvimos padres, pastores, bispos e demais líderes, ouvimos falar de Jesus, ouvimos desde pequeno, mas não é só ouvir, meu amigo, é obedecer, é obediência à palavra-chave que Deus quer. E a palavra-chave, meu amigo, para aquele que está distante de Deus se chama arrependimento, se chama conversão. Conversão não é religião, conversão é mudança de trevas para luz, de injustiça para justiça, da mentira para a verdade, da luz para as trevas, da embriaguez para a sobriedade. Conversão, novidade de vida, arrependimento é o primeiro passo que leva o homem a encontrar com Deus, a encontrar salvação. É o primeiro passo. Saulo era um homem muito religioso. Saulo estava viajando em cima de um cavalo, indo levar uma carta para uma igreja para perseguir. Mandava matar os cristãos, mas ele dizia que ele era uma pessoa zelosa pelas coisas de Deus. Ele mandava matar e matava em nome de Deus. Saulo também estava cego como muitos. Muitos hoje estão muito cegos. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu tenho uma religião. Assim também, meu amigo, era Saulo. Matava em nome de Deus, ele era fariseu. Eu guardo os 10 mandamentos. Eu sou zeloso com a lei, porque aprendi desde o tempo dos meus avós, do tempo dos meus pais. Assim são muitos. Eu sou zeloso com a tradição do catolicismo, porque aprendi dos meus avós, mas não é tradição, meu amigo, que Deus quer que você guarde, não. Deus não quer que você guarde tradição de religião nenhuma, não é acender vela, não é rezar pedir intercessão de nenhum morto, de nenhum santo, não é ficar rezando 10, 12 vezes, 7 vezes. Deus não quer que seja zeloso com tradição de homem nenhum, com tradição de religião nenhuma, porque tradição nenhuma pode salvar, mas o ensinamento de Cristo salva. Deus não quer tradição, meu amigo. Essa tradição do dízimo, ela é contra a aliança da graça. A graça de Cristo para com o homem não tem dízimo, não tem arrecadação de dízimo, 10% obrigatório, não tem na nova aliança. A nova aliança existe contribuição espontânea de boa vontade. Não é agora obrigação, não é agora uma ordenança, mas agora é segundo o que Deus propõe no coração. Mas o homem, todavia, ele vive à base do medo. O medo hoje é o que incentiva o homem a seguir uma religião. É o medo que faz muitos hoje ficar presos dentro de uma religião. Medo de ir para o inferno, medo de roubar a Deus, medo de fazer isso e aquilo, por quê? Porque eles são escravos. Mas Jesus falou em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, e essa verdade ela liberta. A palavra de Deus liberta o homem de qualquer corrente maligna que aprisiona a sua alma. A palavra de Deus ela pode libertar o homem de qualquer medo que a religião impõe sobre ele. E muitos vivem dessa forma. Mas toma muito cuidado, seja sóbrio. Seja sóbrio, seja atento, seja sóbrio, vigilante, cauteloso, porque está chegando o dia, o arrebatamento vai acontecer. Não é porque ainda não aconteceu que a Bíblia está adulterada, não.
vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias também duvidariam, como aconteceu nos tempos antigos. 2 Pedro capítulo 3 vai dizer que o povo duvidaria, dizendo: cadê a promessa da tua volta? Que desde os tempos de meus pais, desde os tempos dos meus avós, tudo permanece do mesmo jeito. Eu ouço falar que Jesus vai voltar, mas tudo permanece do mesmo jeito. A Bíblia diz que o povo duvidaria dessa forma, não daria ouvidos. Isso está acontecendo. Igual o Noé fez. Noé pregou. Por 120 anos Noé anunciou o dilúvio sobre a face da terra. O povo não deu ouvidos e não acreditou até que a terra foi inundada pelo dilúvio, até que todos foram engolidos pelo dilúvio. Assim, aquela geração acordou e acreditou naquilo que o pregador Noé falou. Não acreditaram por quê? Porque nunca caiu chuva do céu. Porque nunca caiu uma gota de água do céu. Nos tempos de Noé, a água brotava da terra. Ela não vinha do céu, ela brotava de baixo. O povo chamou Noé de louco por isso. Porque ele estava pregando algo que eles nunca viram. Por isso eles não acreditaram. Por isso eles não confiaram no que Noé falou. Porque eles não viam gota de água nenhuma. 120 anos. Noé anunciou sem ver uma gota de água cair sobre a face da terra, mas ele construiu a arca a si mesmo. Ele acreditou e obedeceu. Assim muitos hoje não estão acreditando na salvação e nem condenação e nem na volta de Jesus, porque não estão vendo os sinais, porque não estão vendo nada, não estão ouvindo Deus falar. Porque a aparência está enganando, parece que está tudo normal, parece que está tudo em paz, parece que tudo está em segurança. Porque o coronavírus sumiu, não se ouve falar mais na mídia, porque a guerra parece que está tudo tranquilo, parado, ninguém fala mais disso, ninguém mais fala daquilo. E o povo está achando que está tudo normal, está achando que já estamos vivendo um tempo de paz na terra. Só que a Bíblia diz: quando disserem a paz e segurança, não deis crédito, porque repentina destruição sobrevirá sobre a face da terra, como a mulher que está com dores de parto. Então é necessário que esteja o homem todavia preparado para se encontrar com Deus. Vou pausar aqui e vou continuar. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo? Não se preparou quando era preciso, agora deu ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade. Só
Romanos capítulo 1, versículo 18, a idolatria, a depravação dos gentios. Sabemos muito bem, não sei se você sabe, mas somos a geração dos gentios. Nessa carta aos Romanos capítulo 1, Paulo estava declarando, relatando acerca da depravação dos gentios, ou seja, do tempo atual. No versículo 18 ele começa a dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Então, da onde que vem a ira? Deus não se ira, não. Não, Deus é só amor. Para muitos, Deus é só amor. Deus não se ira mais. Mas eu estou lendo aqui: do céu se manifesta a ira de Deus. Qual que é a desculpa? Porque hoje todo tipo de desculpa é que a Bíblia foi adulterada pelos católicos. Tudo que é desculpa hoje é essa: a Bíblia foi adulterada, a Bíblia está adulterada, né? Isso aí é uma desculpa mentirosa, terrível de Satanás, meu amigo. Então a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então a Bíblia diz que a divindade de Deus se conhece pelas coisas que são criadas. A Bíblia diz que a divindade de Deus, ela é conhecida pela a criação de Deus, os céus, a terra, a natureza, o homem. Você quer ver Deus? Olha para o que Deus criou. Não olha para a imagem feita pela mão do homem, não. Não olha pela imagem de gesso, de barro, o crucifixo que você pendura daqui e de lá, não. Você quer ver Deus? A Bíblia está falando aqui do céu. No céu, o mundo que foi criado e todo o seu poder e sua divindade se entendem claramente pelas coisas que se vê e são criadas para que fiquem inexcusáveis. Então assim, meu amigo, se o homem porventura não tem fé para crer em Deus sem ver, e ele precisa ver, então se contenta em olhar para a criação que Deus fez, para que a sua fé permaneça. Se para você acreditar você tem que ver, então se contenta em ver a criação de Deus, para você saber que Deus existe e que Deus ele é manifesto pela sua criação. E no versículo 21 vai dizer: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, e se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Mas por que não glorificaram Ele como Deus? Por quê? Por que o homem não glorifica a Deus como Ele é? Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Porque o homem, ele ainda ele diz que conhece a Deus, mas quando ele olha para um morador de rua, ele não vê Deus naquela pessoa, ele vê um bandido, ele vê um marginal. Só que Jesus falou o quê? Quando tive com fome, me deste comer, estava com sede, me deste beber, estava nu, me deste vestir. Mas quando, Senhor, você estava assim dessa forma e não fizemos a você, Senhor? Jesus falou: quando a um destes meus pequeninos tu fizestes a mim. Então está longe do homem conhecer a Deus. Você acha que Jesus vai vir no carrão, meu amigo, com a roupa branca, com o anel de ouro, com o relógio de ouro,
com aquele olho azul, com aquele cabelo louro, cacheado, com aquela pele branca. Você acha que esse é o Jesus da Bíblia, meu irmão? Não é esse o Jesus da Bíblia, não. O Jesus da Bíblia, meu amigo, ele não tem boa aparência. Jesus, ele é citado pelo profeta Isaías dizendo que ele não tinha bom parecer para que nós o desejássemos. Ele não tinha boa formosura para que assim nós o desejássemos de tal forma. A Bíblia diz: quanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Sabe por quê? Porque não conhece a Deus. Não sabe como que glorificar a Deus, não? É obedecer, meu amigo. Ouviu a palavra de Deus hoje? Vai pedir misericórdia de Deus para você conseguir obedecer a Ele. Para você conseguir a salvação, você tem que obedecer a Deus, amigo. Não tem outro caminho. Pedro falou: para onde que nós iremos? Se só tu tem caminhos de vida eterna, só tu tem as palavras da vida eterna. Essas palavras da vida eterna não é só para mim e para você ouvir, achar bonito e chorar, não, mas é para nós obedecermos, porque a Bíblia diz que toda a escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, é proveitosa para corrigir, a fim de que o homem seja aperfeiçoado para toda a boa obra. Para toda boa obra temos que ser aperfeiçoados. Então a escritura, ela é para isso. A Bíblia, glória a Deus, aleluia, ela é para corrigir, ensinar em seus caminhos, e assim sendo aperfeiçoados, ou seja, é um processo até o último dia, até a morte, até a volta de Cristo. O processo de aperfeiçoamento, ele é constante, até o último suspiro tem que estar dessa forma, em aperfeiçoamento. E aí no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui está falando de uma depravação que hoje, nesses dias atuais, está notória. Você vai numa praça, tem duas mulheres se beijando. Você vai numa rua, tem dois homens caminhando juntos. Você olha para sua criança, ela está confusa, ela não sabe o que ela está vendo, ela não sabe explicar se aquilo é um casal, se aquilo é homem, se aquilo é mulher. A depravação hoje, meu amigo, está de uma forma tão terrível, a qual geração de Noé não chega perto, não chega, meu amigo, não vai chegar perto nunca. O que você vê aqui ao redor não é tudo que está acontecendo ao redor do mundo. Esses dias eu estava pregando em um certo lugar e estou caminhando para casa. Eu errei o caminho, de repente eu me deparo com travestis pelada, parecia mulher, nua, na Anhanguera, numa avenida, movimentada.